Para encerrarmos nossas apresentações dessa tarde, teremos a palestra da professora Regiane Maria Façanha de Albuquerque, bibliotecária, socióloga, psicanalista e servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, onde coordena o projeto Odisseias Literárias com o tema Biblioterapia, recurso para a promoção da qualidade de vida e bem-estar nas instituições. A professora apresentará uma prática de mediação da leitura, voltada ao desenvolvimento humano, qualidade de vida e bem-estar no âmbito institucional. Demonstrará o poder das narrativas literárias no acesso aos afetos e à dimensão simbólica do ser, bem como a leitura afetuosa é capaz de integrar as pessoas, desenvolver empatia e produzir relações humanizadas no ambiente laboral. Seja bem-vinda, professora Regiane. Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindas e muito bem-vindos ao primeiro seminário virtual de biblioteconomia. Me chamo Regiane Albuquerque, sou bibliotecária, tenho formação em ciências sociais, em psicanálise e especialização em direito do trabalho. Estarei aqui conversando com vocês sobre um tema muito bacana que está sendo muito falado no momento, sobretudo nesse momento de pandemia, onde essa questão está sendo muito praticada, né? Então, é importante que o profissional bibliotecário, ele esteja preparado, né, para esse momento, para utilizar uma ferramenta tão poderosa que nos conecta com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, né? Acessa o nosso universo simbólico, aquela dimensão humana que traz para a gente o sentido das coisas, né? Aquilo que representa para nós os símbolos, os signos, né? Podem ser acessados nesse momento. Então, eu vou começar a falar sobre essa ferramenta importante, mas vou trazer um pouco para o âmbito institucional, né? Que é exatamente a minha esfera de atuação. Foi nessa esfera de atuação que eu descobri a biblioterapia e os efeitos positivos que ela traz para a instituição. Vamos lá? Então, o tema que eu escolhi para conversar com vocês foi biblioterapia, recurso para promoção da qualidade de vida e bem-estar no âmbito institucional. Para conduzir essa tarefa, eu selecionei algumas questões onde eu vou procurar responder, né? Para ficar algo mais didático. Então, tentarei responder o que é biblioterapia, o que é preciso para utilizar, né, a biblioterapia, como criar momentos ou sessões de biblioterapia, quais os benefícios dessa prática para os participantes e para nós também, enquanto facilitadores, né, da biblioteconomia, quais os desafios, né, para implantar a biblioterapia nas instituições. Então, buscarei colocar todas essas questões que acredito vai contribuir muito, né, na nossa formação, na formação dos alunos, contribuir nas práticas dos profissionais. Então, é realmente um assunto, um tema que mobiliza nós, enquanto profissionais, e os participantes. Então, vale a pena nós nos aprofundarmos, né, nessa dimensão da nossa prática profissional. Então, o que vem a ser biblioterapia? Para falar de biblioterapia, nós precisamos passar pela produção, né, científica da Clarice Caldin. Acho que é bem conhecida de todas as pessoas que buscam esse tema, né? E ela nos coloca o seguinte: a biblioterapia é um cuidado com o desenvolvimento do ser humano por meio das histórias literárias, sejam elas narradas, lidas, dramatizadas. Então, ela coloca a biblioterapia num patamar onde nós teremos
a missão de cuidar das pessoas por meio dessa ferramenta, por meio dessa técnica, né, que nós vamos desenvolver. E é importante também salientar que a biblioterapia é uma ferramenta de trabalho do bibliotecário, mas os psicólogos hoje em dia estão utilizando muito essa ferramenta, de tão poderosa que ela é, de tão interessante para acessar o nosso mundo interno, tá? Então, isso por quê? Porque, como o Caldini falou, é por meio das histórias. Então, são as histórias que se tornam protagonistas, né? Desse processo de biblioterapia. E é interessante falar que por que nos afeta? Por que nos mobiliza? Exatamente porque nós somos produtores de história. O tempo todo nós estamos falando, contando história, o tempo todo a gente está produzindo história, o tempo todo nos relacionamos com pessoas também produzindo outras narrativas, outro modo de ser e de estar no mundo. Daí a importância das histórias. E por isso que elas nos afetam tanto. Reforçando, né, essa ideia que Caldini coloca do poder das histórias para cuidar da gente, para nos afetar, para nos mobilizar, para nos mover, para nos fazer nos entender e entender o outro. Tem também um autor interessante, que é o Dufour, né? Michel Dufour, que ele coloca, né? Todos nós necessitamos de ouvir histórias e de contar também. Não apenas por diversão, mas para compreender o que elas têm a nos dizer. Porque o interessante das histórias é que elas falam de nós, dos outros e das relações com os outros, né? Exatamente o que eu coloquei nessa introdução. As histórias, elas fazem parte do nosso universo. Tanto que muitas coisas que nos acontecem são exatamente pelas histórias que nós criamos a partir da realidade que a gente está vivendo. Nem sempre o que é real é o que vai nos mobilizar. Geralmente são as histórias que nós contamos a partir da vivência que a gente está vivendo. Então, outro autor que também é interessante que vocês busquem também é o Dante Gallian, né? Ele que escreveu o livro Literatura como Remédio para a Alma. É um autor também de bastante referência que nós precisamos ter contato se a gente tem interesse de trabalhar a biblioterapia. Ele coloca que a literatura, ela envolve os nossos afetos, né? Ou seja, desperta aquilo de mais essencial que tem na nossa natureza, né? Desperta as nossas emoções, desperta os nossos sentimentos, né? Também acessa a nossa inteligência, nos faz crescer, né? Nos faz amadurecer cognitivamente. Ela nos gera também a vontade. Por quê? Porque quando a gente está diante de uma narrativa, nós nos mobilizamos a fazer algo, né? Amplia a esfera do ser, né? Amplia os nossos horizontes, o nosso modo de olhar, o nosso modo de ver a vida, as pessoas, né? Nos humaniza, porque gera empatia. À medida que nós temos contato com as narrativas, nós nos tornamos pessoas mais sensíveis, nos tornamos pessoas mais humanas, né? Porque realmente a gente se envolve na trama, né? A gente se envolve na trama, a gente passeia por todo o movimento que está acontecendo naquela história. E a gente se envolve, né? Porque nós somos humanos e nos envolvemos, né? Com as coisas que estão ao nosso redor, né? Então, assim, ela nos capacita também a nos transformar, a nós mudarmos de foco, mudarmos a nossa visão diante de alguma coisa. Muitas vezes,
nós passamos por determinados momentos e a gente vê tudo que a gente está sentindo e vivendo numa narrativa. E esse momento é interessante porque nós podemos, nos possibilita ter um alargamento de visão, né? Nos possibilita olhar de uma forma mais diferente aquilo que a gente está vivendo. Então, ele sumariza as questões que ele coloca como a leitura é um exercício estético, reflexivo para a vida e nos deixa em contato com os dramas da existência humana e de nós mesmos, né? Porque a literatura, as histórias, as narrativas, elas falam da gente, né? E dentro delas estão envolvidas o amor, o sofrimento, né? A angústia, a alegria. Então, são vários movimentos naturais que fazem parte da existência humana. Então, estão todos na literatura. A literatura realmente tem a capacidade de descortinar a nossa alma. E é por isso que ela nos faz tão bem. E é por isso que nós, enquanto profissionais, enquanto bibliotecários, nós precisamos aproveitar todo o potencial dessa ferramenta para potencializar a dimensão humana da nossa profissão, né? Nós precisamos encontrar novos caminhos, né, para que a gente possa atuar de uma forma mais efetiva no cuidar das pessoas. Porque a gente não pode limitar a nossa prática simplesmente a passar conteúdos onde os nossos usuários sejam capacitados, tenham uma educação continuada frequente, né? Tem uma formação pautada na nossa contribuição com produtos e serviços voltados para esse desenvolvimento técnico deles. Então, a gente tem que buscar essa compreensão. Antes de serem profissionais, que nós vamos ajudá-los, são pessoas, são seres humanos. São seres humanos e hoje estão mergulhados, né, num universo difícil, né, numa atmosfera que nos está sendo colocada, que mexe com a nossa dimensão psicológica. Estamos todos envolvidos numa situação onde a nossa saúde mental está em xeque, né? Então, nós precisamos, dentro da nossa esfera de atuação, buscar estratégias para contribuir, aonde quer que a gente esteja, né, engajado, para contribuir nessa questão, né, de levar um bem-estar para as pessoas, né, de proporcionar uma qualidade de vida. E a literatura é exatamente a protagonista nesse processo. As histórias, né, as narrativas, as tramas, todo esse movimento, né, que envolve o ser humano, que por meio da literatura, evidentemente, vai mexer com o ser humano que vivencia, né, que está na realidade, né? Então, assim, nós precisamos, de fato, reconhecer que nós temos competência para também cuidar das pessoas, do ponto de vista humano, do ponto de vista do seu bem-estar. Então, baseado nisso, a gente pode entender a biblioterapia como uma experiência de leitura individual ou compartilhada que conduz o leitor a um processo de interação com as narrativas literárias, capaz de conectá-lo com as suas vivências, mobilizando sensações, sentimentos, emoções, memórias afetivas, possibilitando reflexões, diálogos internos, autoconhecimento e autocuidado. Então, é muita coisa, né? Quando a gente pensa assim, é muita coisa, mas essa muita coisa é possível por meio da biblioterapia.
ela sendo mediada por um profissional capacitado, ela sendo colocada na sua esfera de atuação de uma maneira responsável, de uma maneira dedicada, nós poderemos dar grandes contribuições às nossas instituições, aos nossos usuários, às pessoas, né, aos nossos clientes, como queiram chamar, né? Então, e por que que isso acontece? Porque nós temos uma dimensão simbólica. As coisas que para nós fazem sentido, elas são representadas nessas narrativas. E a gente faz essa conexão. Isso é muito bacana de ver, de saber e de poder explorar, né? A biblioterapia, em grupo, ela precisa ser mediada por um profissional que será capaz, né, de facilitar ao participante, leitor, ouvinte, a conexão com essas narrativas. De modo a ativar esse universo simbólico que eu acabei de colocar, mobilizando e movimentando recursos psíquicos como a identificação, a projeção, a introspecção e a catarse, né? Que são recursos psíquicos que são ativados quando nós envolvemos o participante no processo biblioterapêutico. Vale ressaltar também que a biblioterapia, ela também é realizada de modo individual, né? O indivíduo na sua própria casa, quando ele se depara com certas narrativas que trazem esse conforto, esse bem-estar, também é biblioterapia, né? A gente aprende a utilizar essa ferramenta como uma autoterapia, né? Então, isso é interessante também saber, para a gente não pensar que a biblioterapia ela só acontece se a gente estiver num grupo, se a gente preparar uma sessão, se a gente colocar todas essas questões. Eu acredito que a própria pessoa que tem uma familiaridade com a literatura, ela busca esse bem-estar favorecido pelas narrativas, onde ele se identifica, onde é espelho para ele, onde ele se introspecta, onde ele consegue colocar para fora todas as suas emoções, né? Que é a catarse. Então, o que eu preciso, respondendo já a segunda pergunta, o que eu preciso para utilizar a biblioterapia? Primeiro, conhecer os fundamentos da biblioterapia. Nós precisamos ter contato com os melhores autores, né, que escrevem sobre o tema, para que a gente possa ter um referencial teórico capaz de nos dar ferramentas para a gente trabalhar com isso. Segundo, ao meu ver, é gostar das pessoas. Se a gente não gosta de gente, se a gente não tem habilidade para acolher, para se aproximar, para gostar desse contato, né? A gente precisa desenvolver isso, né? Que é possível desenvolver também. Então, ter uma postura empática, ter uma postura acolhedora, isso tudo é um pré-requisito para a gente trabalhar com biblioterapia. Gostar de ler, evidentemente. Então, se a gente não gostar de ler, sobretudo a leitura literária, fica complicado, porque a gente vai precisar formar um repertório para a gente. Saber, né, que as histórias são protagonistas no processo da biblioterapia. São as histórias. Por isso que elas devem ser bem escolhidas, por isso que elas devem ser bem tratadas, analisadas antes de colocar, né, para o grupo. Ter experiência pessoal do poder da literatura, porque a biblioterapia é algo que, se você não experiencia, se você não viveu esse processo, dificilmente você acredita nela. Penso assim. Porque você precisa sentir os efeitos, ter as sensações, passar por esse processo de identificação, de projeção, né? de catarse, para promover o seu bem-estar. Quando você passa a viver isso, você acredita nisso e fica muito, muito, muito fácil você facilitar para as outras pessoas.
É interessante que a gente desenvolva um acervo de textos, não só textos, porque nós sabemos que a biblioterapia ela não trabalha só com texto, ela trabalha com música, ela trabalha com imagem, né? Tem vários elementos onde a gente pode trabalhar a literatura. Preferencialmente, está em processo de autoconhecimento. Quem não tem esse hábito, né, de buscar se introspectar, buscar um autoconhecimento, buscar se conhecer de alguma forma, ou numa terapia, ou no estudo pessoal, buscando o seu autoconhecimento, fica até mais complicado de aplicar, né, a biblioterapia, porque você tem que ter o processo, você tem que compreender, porque a biblioterapia é uma possibilidade que ela leva, que é exatamente o autoconhecimento. Habilidade comunicacional, nós precisamos desenvolver essa habilidade, nós precisamos conhecer os efeitos da escrita para trabalhar nos grupos, gente, porque não só ler, como escrever é uma forma de biblioterapia. Nós colocamos no papel as nossas emoções, nós colocamos no papel nossos afetos, nossas angústias, alegrias. Isso também é uma forma de biblioterapia, inclusive é um dos elementos que é utilizado no processo, na sessão de biblioterapia. Então, escolher dinâmicas de grupo, saber explorar esse potencial das narrativas em cada dinâmica que a gente escolhe, provocar o grupo, né, para despertar o interesse pelo autoconhecimento, pelo autocuidado, porque quando a biblioterapia também, ela é interessante porque, como a Claudine bem fala, ela cuida do ser, né? Ela cuida do ser por meio de um facilitador, e esse facilitador, de certa forma, conscientiza a pessoa para o autocuidado, né? Porque ela também, ela provoca esse movimento na gente. Esse movimento, esse desejo de nos conhecer. E muitas vezes, tudo que se processa nesse movimento, às vezes é imperceptível. Quando você se dá conta, você já está engajado nesse movimento de se conhecer melhor, de se identificar, de buscar se conhecer melhor. Habilidades para propor atividade de dinamização e integração, né? Então, são coisas que são muito importantes para que o profissional que pretende atuar nessa área desenvolva. Como criar momentos ou sessões de biblioterapia? Segundo Carla Souza, curadora do Doses de Biblioterapia, até recomendo que vocês leiam os artigos dela, que ela é praticamente uma discípula da Clarice, né, Caldin. Ela é uma biblioterapeuta muito boa, aliás, uma aplicadora de biblioterapia, como ela se diz. Então, vale a pena conferir o trabalho dela no Dose de Biblioterapia, conhecer os textos que ela escreveu, muito profundos, né, onde a gente consegue ter um referencial teórico consistente, né, para trabalhar a biblioterapia. Então, segundo ela coloca uma metodologia, né, de trabalho para fazer a biblioterapia. Então, ela dá cursos, inclusive, para quem quer, cursos mais aprofundados, tá? Para domínio, né, dessa ferramenta que é a biblioterapia. Então, segundo ela, o primeiro passo para a gente fazer uma sessão de biblioterapia ou criar um momento biblioterapêutico é a escolha do texto. Então, a escolha do texto pelo biblioterapeuta é importante, porque, primeiro, se o texto não conseguir tocar o facilitador ou aplicador da biblioterapia, esse texto não vai poder ser trabalhado, né? Porque ele vai primeiro ter que ler antes, ele vai ver se esse texto toca ele, se sensibiliza de alguma forma, se ele vai repercutir positivamente nas reflexões e discussões das pessoas. O segundo passo que ela coloca, partilhar o texto, né? Partilhar o texto com antecedência. E esse partilhar o texto é interessante porque as pessoas já vêm preparadas também com algumas reflexões que vão enriquecer esse momento, que vão contribuir para que
o aplicador, o facilitador de biblioterapia, ele possa trabalhar, ele possa ir mais fundo nas questões. E o terceiro passo que ela coloca é a mediação da leitura, realizando questionamentos, né? Ela deixa bem claro que jamais a gente deve perguntar o que é que você entendeu do texto, porque o fundamento da biblioterapia não é a compreensão, né? É o sentimento, é o que lhe afetou, né? É o que é que aquela narrativa, aquele texto, aquele poema, aquela música trouxe para você, onde que ela lhe tocou, onde que ela mexeu com o seu mundo interno, né? Então, o fundamento da biblioterapia é exatamente esse, né? É tocar nossos sentimentos, mobilizar o nosso mundo interno. E eu acrescento que quando a gente fala mobilizar, não é mobilizar só as sensações, as percepções, é o próprio corpo. O corpo da gente também é mobilizado nesse processo. Quantas vezes a gente não toma um susto ao ler alguma narrativa? Quantas vezes a gente não respira fundo para aguentar aquele conteúdo? Quantas vezes a gente não chora quando está diante de uma narrativa, de um filme, de um poema? Então, ele mobiliza também a nossa fisiologia, né? O nosso corpo. E as perguntas que devem ser feitas são exatamente voltadas para o sentir. Quais as memórias despertadas, né? Que sensações e emoções aquela narrativa lhe afetou? Em que momento, em que parte daquele trecho você mais se identificou? E aí ela passa para o passo 4, que é o passo de dinamização. A dinamização é o momento onde ela coloca em movimento tudo aquilo que ela colocou como reflexão, né? Que ela colocou para as pessoas como o que elas sentem, o que afeta cada uma. Então, o momento de dinamização é exatamente a prática, é onde ela vai buscar as estratégias para trazer na prática todo esse movimento psíquico e corporal que a biblioterapia ela nos consegue possibilitar. Isso pode ser feito por meio da escrita, por meio de um desenho, até por meio de uma outra música agregada à temática do texto. E aí vai, né? E com o preparo que a gente tem, aí a gente vai criando, em cima dessas dicas, né, que a gente vai conhecendo, a gente vai criando. Porque cada grupo, né, e cada facilitador de biblioterapia tem a sua dinâmica própria. Ele consegue utilizar o seu potencial também criativo para mobilizar e movimentar mais o processo biblioterapêutico. E o segundo passo é a integração, né? É o momento de fala, onde as pessoas se expressam, é onde as pessoas realmente sentem os efeitos, né, da biblioterapia, desse momento. Só em estar no grupo, só em estar nesse movimento, o que é que acontece? São mobilizadas energias entre as pessoas, né? Então, assim, no momento que um membro do grupo apresenta uma certa tristeza, aquele grupo está todo ali para amparar, né? No momento que outro fala de uma alegria imensa, então a alegria contagia para todos, né? Então, é exatamente nesse momento de integração que há esse compartilhar, que há essa troca, que há esse movimento e que é altamente terapêutico. O bom da biblioterapia é que os remédios que ela tem, né, que são as narrativas, não tem contraindicação. Enquanto muita gente busca na medicalização a receita mágica para as suas questões, sobretudo as questões psíquicas, nós temos uma ferramenta que é a biblioterapia, que ela não tem contraindicação e ela faz muito bem para a nossa saúde. Quais os benefícios dessa prática, né? Possibilita a pessoa despertar seu universo simbólico, né? O que é o universo simbólico? É aquela dimensão humana que tem a ver com aquilo que faz sentido para nós, né? Os símbolos, os signos, as representações, aquilo que cabe dentro de nós e que muitas vezes está lá guardadinha, porque a gente quase não aciona.
no mundo que a gente vive automático, a gente não sente, né? A gente simplesmente vive num movimento automático, a gente vive naquela bolha onde repetimos os comportamentos, ficando difícil de sair desses comportamentos inclusive repetitivos que realmente geram ansiedade, que geram estresse, que geram vários problemas, né? Do ponto de vista da nossa saúde mental, que a gente não consegue se libertar por estar sempre longe do sentir, por não estar antenado com as coisas que fazem sentido para nós, que podem nos acalmar, que podem alargar o nosso conhecimento do que nós somos, do que nós fazemos, do que nós estamos propostos a fazer aqui nesse mundo, né? Então a gente vive num automatismo tão grande que a gente esquece de sentir. E como a Clarice Lispector fala, ela diz que pensar é um ato, sentir é um fato. Então a biblioterapia nos convida para esse sentir, né? Nos convida para essa dimensão onde nós podemos trabalhar o nosso eu, né? Os vários eus que existem em nós, né? Os vários sentidos, as várias representações que estão aqui, buscando ser conhecidas, buscando ser aceitas, né? E aí a literatura, né, nos dá esse caminho. Ajuda a lidar com o sofrimento, né? As narrativas ajudam a lidar com o sofrimento. A gente passa a perceber que sofrimento faz parte da vida, né? E que não adianta tamponarmos as coisas, colocar coisas que nos vão distanciar do sofrimento. O sofrimento precisa ser vivido porque faz parte da natureza humana. E a biblioterapia, diante das suas reflexões, das possibilidades que ela promove, faz a gente acordar para essa realidade, né? E o sofrimento também faz parte da vida, que a gente não pode cair na onda da ditadura da alegria, da felicidade, né? Nós somos hoje intimados a ser sempre felizes. Isso não faz parte da natureza humana, né? Nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter que ter dores, nós vamos ter que desafios. Isso faz parte da vida, né? E a biblioterapia nos dá esse aporte por quê? Porque ela é multidisciplinar. Ela traz a filosofia que nos faz refletir sobre essas questões existenciais, né? Ela nos traz a psicologia também, que nos facilita entender a nossa vida psíquica e esse movimento todo, né? Então, ela é multidisciplinar, ela também tem o caráter educativo, né? Que já nos ajuda a entender e a educar nossas emoções. E tem também a questão da saúde, que é o bem-estar que ela traz. Promover reflexões para crescimento e liberação de crenças limitantes é um outro benefício. Ela facilita a integração das pessoas, afasta a sensação de solidão, humaniza as pessoas, promove autoconhecimento, autocuidado, bem-estar mental e social. Um dia eu fiz uma pesquisa no tribunal sobre a questão da leitura e do bem-estar. E essas foram as respostas que eu recebi. Não coloquei o nome da pessoa completo, só as iniciais, né? Uma delas respondeu: além de me sentir relaxada, sinto-me compreendida à medida que me identifico com as situações relatadas nos livros, né? Então, me identifico. É uma das possibilidades, né, da biblioterapia, a identificação. A outra, é como se eu abrisse uma janela para observar e conhecer o mundo e as pessoas, né? Ou seja, ela conhece o mundo interno dela e ela consegue observar melhor tudo que a rodeia. Sempre me sinto melhor depois de uma boa leitura, porque ela me proporciona um momento só meu. Quem disse que estar só não é bom? Estar só foi dito pra gente que é ruim. Mas isso não é verdade, né? Existe a solidão povoada, existe a solitude, que é um momento que a gente gosta de estar com a gente mesmo. A gente tem que é nesse momento que a gente aprende a nos valorizar, a gostar da nossa companhia, a gostar da gente. Então isso também é um ponto
que a biblioterapia puxa também, quando a gente fala de solidão, que é um dos temas que é muito colocado na literatura. Outra diz, eu me sinto acompanhada, sinto que sou outras pessoas, sinto que faço parte de tudo aquilo que eu estou lendo. A leitura pode ser ótimo treino de quietude, é uma sensação de conexão com o outro mundo, com o outro tempo. A quinta e última questão, né, que eu coloquei, quais os desafios para implantar a prática? Agora é o momento que eu vou colocar a questão da biblioterapia no âmbito institucional, tá? Os desafios que eu tive que ultrapassar para conseguir esse feito. Então, desenvolver uma cultura literária na instituição não é fácil, porque a literatura, infelizmente, foi colocada muito distante das pessoas. Desde o começo, ela foi colocada como se fosse algo para a gente que estuda muito, para erudito, para pessoas preparadas, e a literatura é algo que faz parte da nossa vida, né? Aí, em algum momento se perdeu a noção de que ela faz parte da gente. E é um desafio fazer com que as pessoas compreendam isso. Desenvolver atividades literárias na instituição é outro grande desafio. Envolver o maior número de pessoas, né? De participantes desse processo. Observar as pessoas que gostam de literatura para fortalecer o projeto, ou seja, a gente precisa criar um grupo de apoio. Pessoas que gostam de literatura e de arte dentro da instituição. São essas pessoas que a gente vai poder contar para poder fazer o nosso trabalho de biblioterapia no âmbito institucional. Vale ressaltar que a biblioterapia que eu estou falando é a biblioterapia de desenvolvimento. Porque nós sabemos que existe também a biblioterapia clínica, que é mais utilizada por biblioterapeutas, né? Psicólogos, psicanalistas, pessoas com formação na área da psi. Com a adesão do grupo, quando a gente consegue formar um grupo, quando a gente consegue fazer com que pessoas gostem do trabalho e acredite que a literatura é uma ferramenta de qualidade, de bem-estar, aí a gente consegue desenvolver um projeto coeso. Como que a gente desenvolveu no Tribunal Regional do Trabalho, que a gente regulamentou. Hoje a literatura é um recurso de qualidade de vida dentro do tribunal e é regulamentado isso. Nós temos um ato que regulamenta. Então, alinhar a literatura, né, a escrita e a leitura nessas atividades de qualidade de vida, alinhar as atividades literárias aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Nossa área já está muito para frente, né, nessa parte da Agenda 2030, nós sabemos a nossa responsabilidade em torno dessa agenda e a biblioterapia é uma das possibilidades que nós temos de atender essa agenda. Estabelecer parcerias para ampliar o escopo das atividades. Parcerias que eu digo como essa, por exemplo. Ó. A gente estabeleceu parceria com uma empresa que trabalha com outro modelo de livro. Livro em caneca, né? Então, a gente lançou 2 obras, né? De escritores da própria casa e a gente pegou os textos, né, dos próprios servidores e lançamos esse livro, né, livro em porcelana, que chama, né? A dona da empresa chama Livros em Porcelana. Então, a gente criou uma parceria para trazer esse modo diferente de ter acesso à literatura, né? Já que tem muita gente que não desenvolveu o prazer de ler no livro, então a gente dá novas formas de livros, novos formatos para que cheguem mais perto das pessoas. O projeto Odisseias Literárias é o nosso projeto no Tribunal Regional do Trabalho, né? Nós criamos esse projeto para levar a leitura e para associar a leitura ao programa de qualidade de vida institucional e tem dado muito certo. Nós estamos com esse projeto há mais de 2 anos. Lançamos já 2 livros, como eu acabei de falar, né? O Odisseias Literárias 1, depois esse ano o Odisseias Literárias 2, né? Com a participação e a produção literária dos servidores e dos magistrados da casa. Foi regulamentado, né?
que o objetivo é estimular a prática da leitura, incentivar a escrita, fazer essa conexão, né, com a qualidade de vida, algumas edições do projeto. Então, como que a gente trabalha a biblioterapia de desenvolvimento no tribunal? A gente escolhe textos, tá? A gente escolhe temáticas e a gente associa essas temáticas às necessidades da própria instituição, tá? Então, como no momento da pandemia a gente precisou falar de saúde mental, no momento da retomada das atividades e no meio da pandemia também, a gente começou a associar textos literários para falar desse tema. E olha como fica leve. Falar de temas, né, de temas difíceis por meio da literatura, fica mais leve, fica mais fácil, chega mais às pessoas, tá? Então, a gente fez esse trabalho com Machado de Assis, né, utilizando o texto O Espelho nesse momento. Fizemos uma conexão com a saúde mental, convidamos a psicóloga, convidamos um psicanalista, todos da casa, né, valorizando o potencial dos nossos servidores, né, nesse momento que foi muito rico dentro da instituição. Então, a literatura, eu posso dizer hoje, está muito bem acolhida dentro do tribunal. E antes dela ser acolhida no tribunal, ela acolheu todos aqueles que se engajaram. Porque todos aqueles que se engajaram nesse projeto, hoje se sentem melhor, se sentem integrados, se sentem amigos, conversam, marcam encontro, criam projetos, todos em torno da literatura. E o último que nós fizemos agora, esses todos foram de forma virtual. Antes da pandemia, a gente fazia presencial. E a gente utilizou a nossa querida Cora Coralina, né? Que tem uma narrativa simples, consistente, amável, né? E foi muito bom, muito rico esse momento onde a gente tratou da questão de humanizar nossas relações dentro do tribunal. Ou seja, a gente trabalha de várias formas, né? Utilizando também as narrativas como uma forma de fortalecer os vínculos com a instituição, né? Fortalecer o vínculo entre os colegas de trabalho, entre os magistrados. E isso é uma contribuição muito grande que uma biblioteca pode dar à instituição, por meio dessa ferramenta poderosa que é a biblioterapia. Eu trouxe para você algumas imagens, né? Algumas imagens que podem exemplificar, que podem mostrar o que eu estou dizendo, né? Tivemos aqui a forma presencial, né? Utilizamos o Janeiro Branco, que a gente sempre associa a uma campanha, que aí a gente trabalha de diversas formas, né? Trabalha a narrativa, trabalha o bem-estar e trabalha também a educação das pessoas para determinados temas, né? Então, aqui foi o Janeiro Branco, o mês da saúde mental, que a gente trabalhou toda essa questão da importância do autocuidado, da importância da saúde mental, no momento que a gente está vivendo. Nós sabemos que nas organizações, os maiores motivos, né, de afastamento de trabalhadores é o adoecimento psíquico. E com a pandemia, isso acelerou num grau que a gente não sabe nem onde é que vai parar, né? Então, cada vez mais, nós precisamos criar novas formas de trabalhar dentro das instituições, de modo que a gente contribua, não só do ponto de vista da formação, da educação continuada, da capacitação das pessoas, por meio das informações que a gente, em geral, oferece, né? Dos serviços, das informações que a gente oferece. Mas nós temos que ir além, né? As pessoas estão precisando de um acolhimento, de um cuidado, de um olhar mais humano diante de tudo isso que nós estamos vivendo. Então, eu acredito que nós, bibliotecários, na nossa missão, na dimensão humanística da nossa profissão, na dimensão social da nossa profissão, nós podemos dar muitas contribuições nesse patamar, né? E com certeza isso vai dar projeção, né? À nossa esfera de atuação. Nós vamos ser valorizados também
nós vamos também ser contemplados, né, com, com todas as formas de reconhecimento, né? Falando em reconhecimento, esse projeto, no final desse ano, ganhou o prêmio de sustentabilidade dentro da instituição, exatamente por promover bem-estar e qualidade de vida. Aqui são nossas vivências terapêuticas de modo online, tá? Aqui foi o lançamento da primeira publicação da nossa primeira coletânea de escritos dos magistrados e dos servidores. Inclusive, a capa da obra é também um quadro pintado por uma servidora. Agora, vocês imaginem, né? O quanto de valor agregado que está numa obra dessa, né? A servidora que cedeu o quadro para ser a capa ficou muito feliz, se sentiu muito acolhida e participa toda a vida com produção também de poemas. Então, assim, todas as pessoas que participaram, que deram sua contribuição para a feitura dessa obra, ficaram integrados, ficaram motivados, né? Estimulados a escrever e com consciência que tanto a escrita como a leitura gera bem-estar, gera qualidade de vida, possibilita a formação de novas amizades, de integração. Então, eu nunca vi uma quantidade de pessoas no tribunal tão coesas, tão amigas, tão levando o projeto a sério como foi por meio da literatura. Então, é um projeto que realmente nos anima, que nos enche de alegria e projeta o bibliotecário na instituição. E aqui é o lançamento do segundo volume, né, dessa obra. A capa também é de uma outra servidora, que nós temos servidores que são pintores, que são poetas, que são contistas, né? Então, a gente aproveitou todo o potencial do quadro de funcional do tribunal. Então, isso é um exemplo que eu dou para vocês de como é possível utilizar a biblioterapia dentro das instituições, tá? Nós utilizamos, evidentemente, a biblioterapia de desenvolvimento, que busca causar nas pessoas reflexão, que busca mexer com os afetos, aprendemos a falar das nossas emoções sem ter vergonha, aprendemos a sentir mais as histórias, a penetrar no universo literário, não buscando o entendimento da narrativa, mas aonde que nós estamos nessa narrativa, né? Onde que nós nos encontramos? Qual o nosso lugar, né? Dentro dessa dimensão simbólica que as narrativas nos acessam, né? Então, é uma coisa muito interessante. E essa aqui também foi uma experiência que eu tive, mas foi uma experiência clínica, né? Que foi que já é outra faceta, porque como eu tenho formação em psicanálise, eu faço alguns atendimentos e essa foi uma experiência, né, da biblioterapia clínica. Mas para vocês verem como a minha formação em biblioteconomia me capacitou também a buscar novos caminhos, né? Novos caminhos de explorar a literatura. E a literatura hoje, ela é tão importante no tribunal que a gente conseguiu, inclusive, publicar uma outra obra que será distribuída nas escolas, né? Nas escolas para trabalhar o combate ao trabalho infantil, né? Então, o grupo de escritores, né, que trabalharam nessas outras obras, criaram a narrativa, né? A narrativa, onde eu apareço aqui como colaboradora dessa obra. Eu idealizei o projeto e os escritores fizeram a história, né? E simplesmente nós já recebemos vários elogios, que é um projeto que vai dar uma visibilidade ao tribunal no Conselho Superior da Justiça do Trabalho, porque isso é um programa nacional de combate ao trabalho infantil, onde cada regional tem que dar sua contribuição. Então, a nossa contribuição foi bem original, né?
de casa mesmo, nós tiramos um potencial para contribuir nessa questão social grave que afeta as crianças, né? Então, tudo isso é o poder da literatura fazendo parte das nossas vidas no tribunal. E eu asseguro a vocês que trabalhar a literatura é trabalhar, gente, a dimensão humana das pessoas. E isso melhora o ambiente organizacional. À medida que a gente trabalha essas questões, trabalha a possibilidade das pessoas se conhecerem melhor, aprender a lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos, né? Buscar caminhos, né? Buscar caminhos que leve ao bem-estar, tudo isso é de muito valor para todos nós. E eu concluo, né, essa minha fala com a citação da Cristina Seixas, que é uma psicóloga e que há muito tempo ela trabalha com biblioterapia clínica, né? Ela trabalha com biblioterapia clínica. E ela diz, ó, seja na busca por palavras para nomear as angústias, seja na ampliação da capacidade de sonhar e de imaginar, ou na prática ancestral de intercambiar experiências, a literatura apresenta-se como um lugar privilegiado de cuidado do ser, né? Isso acontece porque a nossa alma, ela quer história que cura, né? James Hillman já dizia isso. A nossa alma quer história, porque nós somos história, nós produzimos nossa vida, nossa história, a visão do nosso mundo. Então, muitas vezes a gente não sabe dizer o que a gente está sentindo. E a gente busca um texto e esse texto consegue nomear o que a gente está sentindo. Então, não tenho dúvidas que a literatura, por meio do procedimento da biblioterapia, pode nos ajudar muito nos nossos conflitos pessoais, nos nossos conflitos de grupo, na melhoria da nossa interação dentro da nossa instituição. Eu acredito nisso, é o meu fazer também, diário, lá na minha instituição, e eu posso assegurar para vocês que projeta não só o profissional, como o que é melhor, dá uma grande contribuição à nossa instituição. A vida psíquica da gente é inteiramente ficcional. Contamos histórias, somos as histórias que contamos. Mais que isso, somos a maneira como contamos a nossa história. Eu termino aqui minha fala com ele, que é um psicólogo renomado dos Estados Unidos, que também trabalha essa questão da importância das histórias, das narrativas nas nossas vidas. Obrigada a todos pela atenção e que vocês possam também continuar assistindo todas as outras palestras, né, que farão parte desse grande evento, que é o primeiro seminário virtual de biblioteconomia, e que todos possam, né, aproveitar o melhor de cada fala, de cada experiência e leve isso para a sua vida profissional. Gostaríamos de agradecer à professora Rejane. Muito obrigado por sua excelente contribuição. Com essa apresentação, chegamos ao final de nossas apresentações dessa tarde. Voltaremos às 19 horas com as apresentações que encerrarão o primeiro dia do primeiro Seminário Brasileiro Virtual de Biblioteconomia. Muito obrigada a todos e esperamos vocês aqui com a gente. Até lá!